Boa noite a todos. Estamos aqui, mais uma transmissão de Shurim ao vivo. Antes da gente começar, eu gostaria de reforçar o que mandamos já na mensagem. Infelizmente, tivemos que tomar a decisão de fechar a atividade na sinagoga por enquanto, Bezrat Hashem, tudo isso vai passar e nós vamos voltar. Mas mesmo assim, eu e todos os rabinos pedimos a cada um, pessoalmente, vamos ligar, marquem Havrutot, marquem Shiurim, tá? Tem várias formas de como a gente pode fazer isso funcionar, de como dá para fazer por Skype, dá para fazer por Zoom, ou por outras plataformas, dá para fazer até por telefone. Não vamos parar de estudar a Torá. A gente vai ganhar da corona. Não vamos deixar a corona ganhar da gente. Então, vamos continuar. Elchot Lashon Hara. Ontem a gente começou a falar sobre a forma Lashon Hara, não só Lashon Hara falada, como Lashon Hara também escrita. A gente falou que Lashon Hara escrita não só é proibida, como às vezes ela é pior do que Lashon Hara falada, uma vez que a pessoa, quando vê alguma coisa escrita, dá mais crédito, dá mais, provavelmente se está escrito, se alguém foi lá e escreveu isso, é porque deve ser mais sério, é porque é mais importante. Agora, eu quero entrar um pouco no assunto que falar sobre Lashon Hara no jornal, de um lado, ou em redes sociais, de outro lado, que na verdade é mais ou menos a mesma coisa. Primeiro sobre a pessoa que escreve. É proibido, de qualquer forma, de qualquer jeito, escrever algo mal ou prejudicativo sobre outra pessoa no jornal ou em redes sociais. Às vezes, há uma necessidade. Por exemplo, existe uma necessidade de avisar pessoas por prejuízo, algum tipo de engano, ou existe uma necessidade coletiva. Às vezes, o coletivo, o público, num país, ele precisa estar informado, ele precisa saber de coisas, mesmo coisas que não são boas sobre certas pessoas, para que se possa manter o governo de uma forma limpa e não corrupta, para que se possa fazer todo tipo de coisas. Nesses casos, algumas delas. A primeira delas é que tem a intenção realmente da toilette, do benefício que vai sair disso, e não de perseguir alguém, Hasbe Shalom, ou de ir atrás de alguém, ou de fazer mal a alguém. A nossa intenção tem que ser que temos a intenção de avisar o público, de publicar as coisas para que elas sejam públicas. A segunda coisa é que nós não podemos mudar nenhuma vírgula do que é verdade absoluta. A verdade absoluta, ou seja, primeiro tem que ser coisas que nós sabemos sozinhos, por nós mesmos. Se nós escutamos isso de alguém que falou, que disse, que foi, que pensar, isso não é suficiente para ser publicado. Segundo, depois que a gente já sabe, não vai ser permitido aumentar nem um adjetivo, nem um superlativo, nem um ponto de exclamação a mais do que é permitido, do que é a verdade, do que é necessário, do que é a verdade. Outro ponto, só vai ser permitido publicar o que realmente é necessário. Às vezes, dentro de um caso, existem informações que são necessárias ao público saber e outras informações que não são necessárias ao público de saber. Então, todas essas condições, elas realmente têm que ser levadas em conta. Dentro desse quadro, existe lugar para escrever e às vezes é necessário realmente escrever coisas em plataformas ou em fóruns públicos, como um jornal, ou como um post no Facebook, ou em outro tipo de rede social. Aliás, a mesma coisa é gravado, sim, óbvio. Não faz diferença se é textual, se é vídeo, se é voz. Todas essas formas são proibidas. Isso é em relação a falar, a escrever a Lashon Hara. Agora, uma pergunta muito, muito séria. Pode ler jornal? Será que é permitido ler jornal? Então, isso vai depender. Depende do tipo de informação que a gente vai ler. Se a pessoa pode ter um benefício ou uma necessidade direta de saber essa informação, por exemplo, ele tem dinheiro em um fundo de investimentos e
tem uma política ou um caso de corrupção nesse fundo, e ele precisa saber essas informações, às vezes isso muda com a bolsa, isso muda. Nesse caso, vai ser permitido ler, e aqui a gente entra num detalhe muito importante, que seria como ouvir, porém, não pode se decidir totalmente e acreditar que essa é a verdade. A gente falou no começo que, com relação a escutar Lashon Hara, ou ler Lashon Hara, no nosso caso, existem duas fases. A primeira fase é a própria leitura. Normalmente, a própria leitura da Lashon Hara, ela é proibida. A segunda fase, depois que a pessoa já leu ou escutou, ele fica proibido, em qualquer instância, de acreditar nisso. Ele tem direito de tomar todas as medidas para se proteger. Ele pode suspeitar, ele pode levar em consideração que é possível que a informação que foi dita aqui é verdadeira. Porém, tem que fazer um esforço interno de não acreditar de forma total, não dar como verdade. Aliás, isso não é muito difícil, é importante lembrar, quando a gente fala de imprensa, muitas vezes as informações não são exatamente a verdade por si, existe muitas vezes uma agenda por detrás das informações, e a pessoa tem que lembrar que de forma alguma ele não pode acreditar que o que ele viu, ou o que ele escutou, ou o que ele leu, é a verdade absoluta. Sempre tem um contexto, sempre tem um outro ponto de vista, e a pessoa não pode, mesmo em coisas que são ligadas a ele de forma direta, não se pode acreditar de forma total na informação vista no jornal ou lida em qualquer tipo de matéria. Se é algo que eu pessoalmente não tenho uma toelha, não tenho um benefício, ou uma vantagem, uma necessidade direta, mas existe uma necessidade geral de que isso seja público. Às vezes, quando se fala de política, quando se fala de outras coisas ligadas ao país, existe uma necessidade geral de que isso seja público. Nesse caso, também vai ser permitido pela Halakha, no seco, pode ler essa matéria, pode assistir essa reportagem, obviamente, não acreditando de forma total, mas é possível ler ou escutar ou ver essa informação. Vale a pena ressaltar que, nesse caso, uma pessoa que quer ser cuidadosa com Lashon Hara e não quer usar e escutar essa informação, com certeza não está fazendo nada de errado. É bom se abster. Se a pessoa não tem uma necessidade direta que toca a ele, é bom, se ele não é responsável. Às vezes a pessoa é responsável por uma família, ou por um grupo, por uma sinagoga, por uma classe, por todo tipo de fóruns sociais. Então, às vezes ele precisa saber a informação, mas se ele não precisa saber, é correto se abster da informação. O terceiro caso é algo que não tem nenhuma vantagem, não tem nenhuma necessidade de ser falado. Por exemplo, esse é um exemplo mais extremista, mas óbvio que tem menos. A coluna de fofocas de qualquer jornal não tem nenhuma permissão para ler ela. Ela sonora está falando mal de uma pessoa sem qualquer vantagem, só pelo próprio fato, pelo próprio prazer ou desprazer de saber coisas de outros. Isso de forma alguma não vai ser nem permitido nem ler ou escutar ou ver esse tipo de informação. E é a mesma coisa, tem que saber sempre, tem que levar em consideração, voltando ao ponto, que tudo que a gente fala, ouve, escuta, não podemos dar como verdade, como fato, sabe? Existem técnicas muito fortes na mídia de impor, de forma até oculta, os fatos, as informações e as opiniões como fatos, como dados, como realidade, que não sempre são assim. Então tem que lembrar disso e tomar cuidado com o assunto de Lashon Hara. Antes da gente continuar, eu quero um ponto, talvez não diretamente ligado aos halachot, mas direto. Pessoal, a situação, todo mundo está passando uma situação que não é simples. Os nervos, às vezes, estão à flor da pele, mas Am Israel, ele tem esse zchut. Am Israel, ele é tzadik, ele tem esse zchut de que ele é solidário nessas horas, ele pensa nos outros, e talvez toda essa crise veio para fortificar esse nosso lado. Quem sabe? Então vale a pena
pegar, se esforçar e não mudar. Acho que as mudanças que a gente decide, os Hizukim, as fortificações em todos os aspectos, que são muito boas, não vamos fazer elas de um lugar assustado, de um lugar... acho que a pessoa tem que parar, respirar fundo, tomar uma decisão consciente que ele acordou por causa dessa crise e agora a gente quer fazer mudanças que vão mudar a nossa vida a longo prazo. Não só enquanto está aqui, depois a gente volta para onde estávamos antes. Então, vamos voltar para a Lachot. Vamos falar sobre Lashon Hara de forma não direta, de forma indireta. Indiretas sobre Lashon Hara. Nesse caso, se divide em dois. Existe algo que alguém te pergunta alguma coisa, me escuta, o que aconteceu entre a fulana e Beltrano? Alguma coisa eu escutei, teve lá? E a pessoa vem e fala, olha, eu não quero falar disso, eu não quero me meter. Isso não é Lashon Hara, mas isso é Havak Lashon Hara. É uma proibição menos grave do que Lashon Hara. É o pó de Lashon Hara, é o que tem por trás de Lashon Hara. Não é uma proibição própria, com certeza não é uma coisa correta, mas não é Lashon Hara por si. Quando a gente fala de Lashon Hara de forma indicada, realmente falar o Lashon Hara, mas sem falar isso de uma forma explícita. E sem dar a entender de forma muito clara o que você quer dizer. Às vezes, falar Lashon Hara, por exemplo, dar uma piscada, isso pode ser Lashon Hara. Quando você fala que alguém, sabe, ele foi lá e ele comprou, aí você faz... Quer dizer, você está dizendo que não foi bem uma compra, que não foi muito... Isso é Lashon Hara. É Lashon Hara de forma indicada, de uremes, através de uma dica não explícita, mas é Lashon Hara da mesma forma. Ou falar Lashon Hara, por exemplo, num caso, mostrar para uma pessoa, olha lá e você vai ver. Olha lá, você vai ver sozinho. Se é alguma coisa que está acontecendo agora e a pessoa própria vai saber da informação sozinha, por exemplo, alguém fez alguma coisa que talvez não muito respeitosa em público, e você viu, e aí você dá uma cutucada no amigo para ele dar uma olhada lá também. Isso não entra na definição de Lashon Hara, já que você não está transmitindo a informação, a pessoa está adquirindo a informação por si só. Mas é proibido da mesma forma, porque nós temos uma mitzvah de Ve'ahavta l'reacha kamocha. Devemos amar ao próximo como amamos a nós mesmos. E tudo que nós não gostaríamos que fosse feito conosco, não vamos fazer com os outros. Então isso também é proibido, fazer com que o outro olhe e a pessoa vai se envergonhar, mesmo se ela não sabe, a pessoa vai baixar o prestígio de outro aos seus olhos, também é proibido. Lashon Hara através de silêncio. Por exemplo, se alguém perguntou alguma coisa na lata, o Joãozinho roubou, e você fica quieto. Não está claro na halakha. A verdade é que não está claro qual é a situação. Será que você pode mentir para não fazer Lashon Hara ou não pode mentir para não fazer Lashon Hara? Eu não sei. Espero que a gente não tenha essa pergunta, porque é uma pergunta muito séria. Será que pode falar Lashon Hara só falando coisas boas? Por exemplo, você está falando de uma pessoa, aí alguém pergunta, aí como é que é esse carinha? Ou como é que tem um shidur, né? Querem saber de um menino. E você fala, olha, ele é um cara muito legal, muito bonzinho, ele é bonito, mas você não fala esperto. E todo mundo está esperando, todo mundo sabe que se você não falou esperto, é porque esperto ele não é. Sim, e cada um agora que aplique nos exemplos relevantes. Então, nesse caso, mistaber falar que é proibido, porque você está falando Lashon Hara através de indicação. Na hora que você só falou coisas boas dos outros, mas pelo fato de você omitir algo que era muito esperado, a piada do cara que a esposa falou, olha, quando éramos jovens e bonitos, aí o marido vira para a esposa e fala, minha querida, você ainda é muito jovem. Isso me está ver que ela sonará, porque dá para entender muito claro que ela não é. Então a gente vai parando por aqui, vamos resumir o que a gente viu. Hoje a gente falou sobre Lashon Hara no jornal. A gente falou que às vezes tem necessidade de publicar alguma coisa no jornal e é importante e não tem, mas tem que cumprir com todas as condições. Falamos sobre ler Lashon Hara no jornal, num caso que tem um benefício direto, num caso que tem um benefício
geral, indireto, e no caso que não tem benefício nenhum. E falamos sobre Lashon Hara de forma indicada e não de forma explícita. Se Deus quiser, amanhã a gente entra. Será que pode falar Lashon Hara quando você se inclui na história?